Peraí, é sobre o Avatar mesmo que vocês estão falando? Tinha uma escola Na'vi antes de Jake chegar? Teve uma olhada numa versão futura da Terra? Jake entra numa brisa muito louca? Olhem, se tratando de um perfeccionista como James Cameron e de um mundo tão grande como Pandora, dá pra imaginar que não teve tempo pra que algumas cenas entrassem no corte final. Mais de 45 minutos de cenas excluídas foram incluídos na edição estendida de colecionador do Avatar. E ainda tem muita coisa nos rascunhos anteriores. De cenas gráficas pesadas a cenas de amor, passando por pequenos momentos da criação do mundo, tem muito detalhe que ficou de fora do Avatar. E esses momentos ocultos nos fazem realmente entender o alto nível de trabalho que foi feito aqui. Então deixa eu te contar sobre alguns momentos excluídos de Avatar de James Cameron. Avatar foi recebido com entusiasmo quando foi lançado, e grande parte disso se deve às promoções de marketing feitas antecipadamente. Uma dessas tentativas de marketing foi dar uma olhadinha no Spike Scream Awards, que é um evento que não faz lançamentos regulares para os cinemas, mas sim de versões estendidas. Antes que Jake chegasse em Pandora, James Cameron pretendia mostrar a construção mais detalhada sobre o personagem de Jake e de como era a sua versão na Terra. Aqui temos uma história de fundo sobre Jake perdendo as pernas como soldado e dali pra frente levando a vida em festas e em bares. Em um desses bares, ele vê uma mulher sendo assediada e apesar de estar em uma cadeira de rodas, ele derruba o cara que está incomodando ela. Ele então é expulso, sobrevive a uma queda com a cadeira de rodas em que bate a cabeça, mas mesmo assim termina rindo debaixo da chuva. Nesse momento, ele é abordado por homens de terno que perguntam sobre seu irmão gêmeo, que havia falecido recentemente, o que nos leva finalmente à abertura do filme como conhecemos. Achamos que essa cena inteira teria contribuído para o personagem de Jake, mostrando o quão diferente Pandora era de seu antigo lar. Teria enfatizado a origem do senso de justiça de Jake, mesmo quando tudo pode resultar em confusão. A transição de Jake para ser aceito na tribo Na'vi é muito mais profunda em versões estendidas e em cenas excluídas que não chegaram a ser animadas. Durante os cortes prolongados dos filmes, vemos que Jake e a equipe prestam muito mais atenção à natureza ao redor deles em Pandora, incluindo a observação da fera Sturm, uma grande criatura parecida com um búfalo. Há um momento de foco nesses bichos durante os testes de Jake na tribo, quando ele sai com o grupo para caçar e abate um dos animais. Essa cena, que foi incluída na versão estendida, foi um momento interessante, mas não tem tanta importância quanto a próxima cena excluída poderia ter no que diz respeito ao desenvolvimento dos relacionamentos do personagem. Em uma dessas cenas, Jake fica bêbado com o resto da tribo, durante o Festival da Caça, em celebração à sua recente missão. Durante isso, algo muito interessante acontece entre Jake, Tsutey, Neytiri e seus pais. Tsutey menciona como o povo do céu é pequeno, sempre lutando de longe com suas máquinas, e que nunca pensou que um deles pudesse ser corajoso. Hide inside machines. Esse momento fraterno, entretanto, é interrompido quando Neytiri arrasta Jake para a pista de dança, onde percebemos que rolou um clima entre eles. Isso cria um pouco de tensão no fundo com os pais de Neytiri e Tsutey, a quem ela é prometida. É uma pena que essa cena não tenha sido incluída, porque tornaria os relacionamentos de Jake dentro da tribo mais sólidos, especialmente com Neytiri. Sem falar que aquele momento em que Tsutey admite ter sido duro com Jake faria muito mais sentido. Agora essa cena aqui é muito boa e sem dúvida mereceu vir a público na versão estendida. Grace é uma personagem muito atenciosa e o que vemos de seu relacionamento com o Zomaticaya não chega nem perto do nível de importância que isso tem na versão final. Quando vemos Jake fazer seus primeiros esforços para interagir com a tribo, vemos que Grace tem um relacionamento com os Na'vi, mas a profundidade desse relacionamento não é enfatizada como deveria. Nessas cenas excluídas, vemos a equipe do Avatar visitar a velha escola de Grace, que foi abandonada. Alguns buracos provocados por disparos na parede fazem Jake questionar o que aconteceu entre Grace e a tribo, mas é só mais tarde que descobrimos a tragédia que rolou por lá. Os Na'vi estavam inicialmente dispostos a aprender com Grace e o povo do céu, mas a irmã mais velha de Neytiri colocou fogo em uma escavadeira junto com um grupo de jovens caçadores. Eles então fugiram para a escola esperando que Grace os protegesse, mas acabaram sendo massacrados pela RDA. They killed Sawanan in the doorway, right in front of Neytiri. Como resultado, a escola foi abandonada e as tensões aumentaram. Saber disso nos ajuda a entender melhor a desconfiança dos Zomaticaya em relação aos humanos, bem como enfatiza o relacionamento de Grace com eles. Inclusive, torna as ações da tribo para ajudá-la, quando ela está separada de seu corpo avatar e presa à beira da morte, muito mais compreensíveis. Pode-se dizer que ela era a pessoa mais próxima da tribo antes de Jake se envolver. Ah, agora eu consigo entender porque essa cena foi cortada.
embora não seja nada muito descarado, tem bastante coisa implícita aí. Como sabemos, os Na'vi têm uma cauda que os permite se conectar com outras criaturas e sentir o que sentem. Agora, se os humanos tivessem algo assim, imagina só o que estaríamos fazendo por aí. Talvez teríamos que usar umas máscaras extras por lá também, hein? No momento em que Jake e Neytiri vão para a Árvore das Almas, eles se beijam pela primeira vez. E aqui vemos uma versão suave de como eles se relacionam intimamente. Mas essa cena excluída traz algo importante. Aqui eles se conectam suas caudas para que possam sentir tudo que o outro está sentindo. E se você observar a expressão deles nesse momento, dá pra sacar que essa na verdade é a forma como eles namoram. Talvez os estúdios tenham pensado que essa edição era demais para a classificação de faixa etária do filme, ou simplesmente era muito estranha para entrar no corte final. Se bem que eu sei que tem coisa muito mais estranha nas buscas do Google de muita gente por aqui, né? Mas tudo bem, vamos fingir que não vimos. Norm Spellman é talvez o personagem que mais se ferrou na versão original. Ele era um piloto Avatar que trabalhou ao lado do irmão gêmeo de Jake, um cientista que trabalha bem próximo a Grace na sua chegada em Pandora. E vou te falar, tem muitas, mas muitas cenas excluídas que envolvem o desenvolvimento do seu personagem. E tem outros momentos engraçados, como ele chamando a si próprio de Deus vivo, no momento em que assume seu avatar pela primeira vez. I am a living God. Tem também mais sobre o desenvolvimento de seu relacionamento com Neytiri, algo que ele chama de encontro interespécies. E finalmente a cena que ele se vê derrotado por Lyle Wainfleet, outro personagem que poderia ter sido mais bem explorado. Nós realmente perdemos uma grande parte da perspectiva sobre o elenco do filme. E essas cenas teriam nos ajudado a entender melhor porque Trudy escolheu ser leal ao grupo e não ao RDA. Agora de volta aos vários testes pelos quais Jake teve que passar para ser aceito na tribo Omaticaya, uma cena excluída trazia Jake em uma experiência bem diferente, sentindo a sensação de estar chapado ao estilo Na'vi. Como sabemos, uma das provas finais da jornada de um Omaticaya para se tornar adulto é partir em uma jornada da busca pela visão. Eles conseguem isso mastigando um verme roxo brilhante e tendo um veneno injetado no pescoço do escolhido. Isso inclusive leva o sujeito à beira da morte e chega até mesmo a ser fatal para alguns membros da tribo quando passam por isso. Então, nessa cena excluída, Jake segue cercado por outros Na'vi. Depois disso, Jake vê a conexão de toda a energia vital, e ele consegue inclusive enxergar através dos olhos de um dragão enquanto voa por uma paisagem devastada. Dá pra dizer que essa cena seria um pouco exagerada, mas se por algum motivo fosse incluída, teria sido uma cena que deixaria as aventuras de Pi no chinelo. Em alguns pontos do filme, sentimos falta de um pouco mais de objetividade e menos encheção de linguiça, não é? Mas vamos lá, diz aí se você pensa assim sobre essa cena. Sempre que Jake e Neytiri retornam à tribo para alertá-los de que não deveriam atacar o RDA, Tsutei entra naquela história sobre a noite em que eles passaram juntos. Isso resulta em Jake e Tsutei brigando antes que Jake e Grace sejam retirados de seu avatar. Nessa cena original, onde os dois se estapeiam antes que Jake possa explicar o porquê atacar o RDA é uma má ideia, entendemos tudo de boa. Tsutei está chateado e Jake precisa dar uns tapões nele para que ele escute o que deve ser dito, mas essa é uma versão resumida do que supostamente deveria acontecer. Aqui a cena foi melhor organizada e colocada como um desafio oficial, onde os dois lutam com grandes bastões. Tsutei mostra ser honrado e nunca atinge Jake nos momentos em que ele está desarmado. Mesmo sendo interessante, essa ideia era longa demais para entrar no corte final. Essa cena aqui nem foi animada, mas teria deixado claro que Tsutei se prejudicou bastante com a chegada de Jake. Jake não apenas levou embora sua noiva, mas também morreu tentando proteger o seu povo. Nessa cena removida de alguns dos primeiros rascunhos do roteiro, Tsutei deveria enfrentar Lyle Wainfleet. Depois de ser derrotado, Lyle corta o plug da cauda de Tsutei, algo que não só humilha a vítima, mas também é muito doloroso. Devido a isso, quando Jake e a tribo o encontrassem mais tarde, Tsutei pediria a Jake para matá-lo por misericórdia. E isso contrasta bastante com o que foi realmente visto no filme, que foi Tsutei ficando sobrecarregado, e então perdoando Jake e dando a ele suas antigas responsabilidades antes de ser eliminado. Pessoalmente, eu acho que tivemos um final muito melhor, porque nos deu um bom arco de aceitação do personagem de Tsutei, ao invés de deixar uma imagem negativa desse guerreiro. O final de Avatar deixa algumas coisas em aberto. Por exemplo, por que os membros do programa Avatar foram autorizados a permanecer na Terra se os Omaticaya não tiveram uma grande interação com eles no filme? E o que acontece com a tribo depois disso? Bem, existem algumas cenas cortadas do final que explicariam essas coisas. Nessa cena deletada, após a derrota do coronel, com vários membros do programa Avatar entrando em seus avatares e assumindo o controle da base RDA durante o caos.
Logo depois, vemos Jake e Neytiri próximo a uma navio grávida e crianças brincando na água, o que passa a ideia de que Neytiri vai ter um filho. A primeira cena foi bem dura, com o Dr. Max Patel insultando Parker antes de invadir o prédio. Isso também explicaria por que certas pessoas conseguiram permanecer em Pandora. Olha, não sei o que você acha, mas a cena final com a navio grávida pareceria um pouco estranha pra mim. E principalmente por conta de todo o investimento que está sendo feito na captura dos movimentos subaquáticos para Avatar 2, 3 e assim por diante. Duvido que Cameron aceitaria qualquer outro tipo de cena que envolva água.